E ele não tem papas da língua pra cobrar a direção também, né? Eu ia, Bom. eu ia falar sobre isso. Ele também ele tinha essa característica, porque, pô, aqui ele já tá pedindo reforços nas coletivas, né? De uma forma diferente do Renato, por exemplo. Né, que o Renato, aquele jeito dele, né? O Renato é meio debochado, mas Sim, ele fala sim. sério. Sim. Né? Ele fala sério, que precisa de um zagueiro, não sei o quê, não sei o quê. Ele fala pra imprensa cobrando a direção. Ele era assim também. É aquilo que eu falei, né? O jogador que trabalha com Quinteiros gosta da sinceridade dele, porque ele fala na lata. E a coerência, ele tá sendo coerente, né? Ele é assim com o jogador, ele é assim com a imprensa também, e ele é assim a nível dirigencial. Porque, cara, ele tem a grande responsabilidade de levantar o Grêmio, né? O Grêmio, ele perdeu prestígio. Eu, como gremista, falando isso me dói, mas eu consigo ver isso, né? A queda de prestígio do Grêmio. A gente tá na Sul-Americana agora, né? Os cofres aí sofreram com não ter classificado a Libertadores. A gente vai ter que entender o lugar que tá o Grêmio. Eu não quero dizer com isso que o Grêmio é um time pequeno, né? Não, Jamais. Nunca será. O Grêmio é copeiro, né? O Grêmio é gigante no aspecto do nome, né? Mas hoje em dia a gente vai ter que recuperar o lugar perdido por más decisões, né? Inclusive pela campanha do ano passado, que ficou muito abaixo do esperado, né? Então o Quinteiros, ele é muito direto, porque ele sabe a grande responsabilidade que ele tem e a grande preocupação que hoje ele tem jogadores improvisados, jogadores que não estão nas suas posições naturais. Ele sabe que pro esquema dele ele precisa, cara. Ele precisa de jogadores com certas características, porque ele tem uma ideia muito clara, né? Ele é do esquema lá, o 4-2-3-1. Ele quer reproduzir aquele sistema, ele sabe que é as peças que ele precisa. Então, cara, eu vou falar na coletiva de imprensa, que é onde eu mais tenho voz aqui, que eu preciso de zagueiro, cara. Preciso de zagueiro, porque depois vai cair no meu. Né? Eu acho isso muito bom do Quinteiros. Porque ele fala ali, né? Ele tá ditando já a tendência de forma de trabalhar. Depois não vão cobrar dele rendimento se ele não tem as peças. E ele tá falando, né? Ele tá falando e repetindo em todas as pós-jogo, né? Com vitória ou com derrota. E tá vindo, né? Tá vindo reforço, né? Então, Mas não na zaga, né? Poxa, tá vindo em tudo que é o segmento do campo, mas não na parece zaga. que o Mina tá avançado. Não sei se vai vir mesmo. Se o Mina vier, é um grande reforço. bom nome. Mais um estrangeiro, né? Não seja que eu vou enfiar todo mundo. Pois é. Bom, Via Sante. Agora eu começo a acreditar que pode ser que o Via Sante saia, mano. Acho que Porque, sai. Exatamente, né? porque Que seria uma vai grande ter que começar perda. a sair gente. Pavon, não sei se fica. Pavon, não sei também. Não sei se fica o Pavon, porque, cara, é muito ponta também agora. Eu diria que o Pavon fica pela grande... Eu acho que o Quinteiros vai insistir Só que muito ele gosta, nele. né? Ele gosta do Pavon, parece. Sim. Ele adora o Pavon. Porque o Quinteiros ele é argentino, É, né? e Naturalizado boliviano. E Pavon todo foi mundo na convocado, Argentina né? lembra da época dele no Boca, No né? Boca, A é. primeira passagem dele. Depois não foi tão boa. Mas, cara, ele voou. O Messi, eu fiz um vídeo sobre o Pavon também. O Messi falava, né? Falou lá em 2018, nas eliminatórias pra Copa do Mundo da Rússia. Ele falou, cara, esse aqui é o melhor sócio que eu tenho. Ele é rápido, ele decide rápido. Messi falar O isso. Messi, cara, Pavon, né? O Messi. É verdade. Claro que ele teve... Que eu entendo as críticas ao Pavon, porque ele teve uma queda de rendimento abrupta, né? No futebol brasileiro. Daí a gente entra na questão da adaptação, Pode ser. né? E daí... Psicológico. Eu ia falar Total. agora, eu ia perguntar agora, tu não Totalmente. acha que tem um pouco de psicológico? Porque o Pavon começa no Grêmio, voando. Bem, Claro, foi num gauchão, sim. mas ele começa bem. Claro, agora voltou a jogar bem de novo no gauchão, a gente vai ver na temporada. Mas será que não tinha um pouco do fator psicológico? Porque quando a Sim. gente via o Pavon jogando ali quando a gente via dentro do gramado, cenas que não aparecem na TV, Aham. parecia que ele ficava nervoso por conta do Renato. Não sei se tinha alguma coisa a ver, mas o Renato parecia que pegava muito no pé. No ano passado eu fiquei, acho que uns 5 meses assistindo o jogo dentro do gramado, literalmente atrás da goleira ali, e os jogadores aquecendo atrás de mim. E teve até um lance que eu achei muito, muito bizarro, que tava o Soteldo e o Viasante voltando na Copa América, e daí tava o Pavon também, como sempre, reserva do Renato, e ele nunca entrava. E aí nesse jogo tava o Soteldo, né, ali no banco de reserva, tinha o Viasante, tinha outros jogadores que entravam, e aí o Renato chama o Pavon. O Pavon olha pro Renato, olha pros jogadores, ele falou pra mim, daí Olha só. ele não acreditou que era ele. Aham. E ele foi. Os 3 primeiros lances dele, ele errou completamente, assim, ó. E ele ficou bravo, não olhava pro Renato. Uma hora olhou, meio que resmungou. Então, parecia ser alguma coisa psicológica, Sim. uma pressão. Sim. Isso aí pode prejudicar bastante o jogador, de repente. Totalmente. Uma questão que eu já trabalhei bastante foi diretamente com os técnicos, né? Porque os técnicos têm uma responsabilidade gigante de projetar as experiências deles, ainda mais técnico que já foi jogador, que é quase todos. É a maioria, né? Cara, ele vê o jogador, pá, isso aí é como eu lá na minha época.
dá uns conselhos que funcionaram nos anos 80, 70. Entende? Que o futebol já mudou. Sim. Aquele ser humano que tá na tua frente não é tu, não tem as tuas características, não tem a tua habilidade, entende? Então tem uma projeção que, cara, o psicólogo esportivo pode falar isso com o técnico, né? De fazer essa separação. Tem muito técnico que abraça jogador e acaba sendo pior. Porque ele quer pautar a vida daquele jogador segundo o que ele acha que ele poderia ter feito na época dele, entende? Entendi. Nossa, é uma salada de fruta que a psicologia ajuda, né? Dá essa orientação. Não sei se foi o caso do Renato com o Pavon, mas eu poderia dizer que é uma teoria aqui, né? Que ele projetou questões dele no próprio Pavon, né? Não sei se vocês viram a entrevista pós-jogo do Pavon, ele dizendo, eu peguei a camisa 7 pra mim que eu tô confiante. Aham. Cara, o Quinteiros adora esse Aham. trabalho de pegar um jogador que tá, né, com a moral baixa e botar ele pra cima. E ele até falou que ele sabe a importância da camisa 7 pro Grêmio, né? Interessante Exatamente. isso. Eu ia cara, ainda bem que E o tipo, Renato ainda bem foi o cara da camisa Cara, 7. do Grêmio, ainda entende? bem que a gente entrou na camisa 7. Eu ia agora falar sobre isso. Qual foi o último camisa 7 craque do Grêmio? O cara, quem foi? Luan? E o Luan? E o que aconteceu com o Luan, né? Qual foi o Pois é, desfecho da história Pois é, dele? e o Luan? O que tu tem a dizer sobre o Luan? Porque ele era um grande craque. Mas o Luan, naquela época, o Renato deu muita oportunidade pra ele. Aham. O Renato abraçou ele quando ele foi criticado, inclusive. Sim. Ele pediu pra galera apoiar. Aham. E ele bancou o Luan totalmente. Será que se fosse algum outro treinador, o Luan nem teria sido esse Luan, o rei da América? De repente o Grêmio nem ter sido campeão da Libertadores. O que tu tem a dizer sobre a cabeça do jogador quando tem um técnico que te abraça, que te dá essa confiança? De repente Aham. ele nunca foi um Aham. craque. Na verdade, eu confesso, eu tenho uma opinião impopular, né? Que eu Qual é? nunca gostei do futebol do Luan. Tá. Eu sempre achei que ele era muito limitado, sempre. Pelo amor de Eu batia, Deus, é. né? É impopular. É por isso que eu falei, é impopular. Retire-se desse programa. Eu sempre achei ele muito limitado. Porque, sei lá, o estilo dele nunca me agradou. Aham. Mas, Chininho obviamente, Loteg, galera. 16 e 17, ele brilhou um Luan que eu nunca tinha visto na vida. Aham. Porque eu acompanhava ele desde quando ele foi lançado. E aí, o Renato bancando, quando ele errava, não, vou colocar ele, vou continuar colocando. Sim. E ele virou um grande craque. Tanto que depois dessa época de ouro, o Luan nunca mais jogou futebol. Sim. E realmente não tinha aquela qualidade que todo mundo achava que tinha. Isso aí pode ser muito pelo Renato, Aham. pela cabeça do jogador. O que Sim, tu acha sim. que aconteceu com o Eu Luan? tenho uma opinião popular também, que eu vou dizer que todo atleta de primeira divisão do Brasil é craque, tá? Porque eles passaram por muitos filtros pra chegar ali. A questão é, eles não conseguem sustentar esse nível deles. Uhum. Porque aí entra o condicionante de cabeça, né? Psicológico, o entorno do jogador. A questão do Luan, pra mim, ele é um baita de um jogador, tá?